Boa noite a todas e todos. Hoje é mais um dia de roda de conversa do Manly. Queria agradecer principalmente e primeiramente a professora Sasha, que está aqui hoje com a gente, vai compartilhar um pouco desse conhecimento. Obrigada, Sasha, pela sua presença. Agradecer também a presença de todos, né, que se inscreveram e disponibilizaram um pouquinho dessa terça-feira para conversar, para trocar ideia e sempre aprender, né? Eu acho que em toda conversa a gente sempre aprende um pouco. E também agradecer à Associação de Professores de Francês do Estado do Rio de Janeiro, que cede para a gente esse espaço para que a gente possa fazer essa roda acontecer. Bom, então, voltando a falar um pouquinho sobre a Sasha, né? A Sasha ela é doutora e mestre pela USP e possui graduação e licenciatura em letras com habilitação em português e francês também pela mesma universidade. Atualmente, ela é professora de francês da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, onde ela também atua como formadora de professores e se dedica a pesquisas e estudos sobre o currículo e a educação linguística, sendo também coordenadora da educação profissional do Colégio Santa Cruz. Tendo atuado em diversas áreas que tangem a leitura, o ensino de língua estrangeira em diferentes contextos e manuais escolares de francês no Brasil, a Sasha passou a investigar questões referentes à autoria, experiência estética, relações dialógicas, formações de professores e o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras de modo geral, com enfoque nas noções de educação linguística e pós-método. E é um pouquinho sobre isso que ela vai compartilhar com a gente hoje. Então, eu te passo a palavra, Sasha, e mais uma vez, muito obrigada por essa participação aqui na nossa roda de conversa. Boa noite, Lívia, e todo mundo que está aqui. Eu que agradeço, né, o convite. Fiquei muito feliz, muito honrada de poder participar dessa roda de conversa. E vejo aqui alguns rostinhos conhecidos, fico muito feliz por esse momento mesmo de compartilhamentos, né? O Antônio Bispo fala, eu gosto dessa imagem que ele tem de confluência e de compartilhamentos, que é diferente de troca, né? Porque troca, você pode trocar, assim, te dou meu celular, você me dá seu livro, eu deixo de ter meu celular, né? E você deixa de ter seu livro. Mas quando a gente pensa aqui nos compartilhamentos e nas confluências, a gente vai aqui, todo mundo junto, se tornando um pouco outros, né? Mais enriquecidos desse momento. Então, fico muito feliz. Muito obrigada pelo convite. E, bem, adorei esse convite de roda de conversa. Então, fiquei pensando assim, como preparar uma roda de conversa, porque é isso, né? Não é uma palestra, não é uma comunicação. Então, a proposta é que a gente poder conversar, e, ao mesmo tempo, a roda de conversa, ela me lembra muito práticas que são presenciais, né? Então, uma roda de conversa online é um desafio, e um desafio porque eu fico aqui querendo, nossa, queria estar em roda com todo mundo, mas que bom também que a tecnologia permite que pessoas de lugares tão distantes estejam juntas aqui nesse momento, né? Então, muito obrigada. E eu pensei para hoje justamente algo um pouco mais prático para essa conversa, tá? Coloquei aqui, propus como título, Autoria, Criação e Linguagens Entrelaçadas no Ensino-Aprendizagem de Línguas na Escola. Então, penso que as pessoas que se inscreveram, de alguma maneira, se identificam com algumas partes disso, seja ensino, aprendizagem de línguas, escola, né? E eu falo muito desse lugar da escola mesmo, porque a escola, para mim, é lugar de potência, de muita potência. Então, eu acho que eu já dei aula, né, em curso de idiomas, por exemplo, e eu me sentia muito limitada, porque tem uma outra estrutura. E quando a gente está em escola, a gente tem toda aquela riqueza, né, das línguas serem uma disciplina escolar,
portanto, de poderem dialogar com todas as outras disciplinas da escola, de podermos aí pensar projetos, e pensar no ensino de línguas nessa perspectiva da educação linguística, enquanto formação integral dos sujeitos na escola, pensando ali as línguas como parte do currículo, junto com tantas outras disciplinas, pelas quais os alunos vão passar e vão se formar. Então, eu acho que a gente, quando eu penso o ensino de línguas, seja francês, inglês, espanhol, quaisquer que sejam, português, inclusive, né? No Colégio Santa Cruz, eu sempre trabalhei com português, atualmente eu sou coordenadora, então trabalho muito olhando os materiais dos professores de diferentes disciplinas, e lá são disciplinas de educação profissional. Então, tem comunicação, mas tem também gestão de empresas, gestão de pessoas, economia, e eu acho que a gente vai ganhando, por estar na escola, uma maneira de olhar, um modo de fazer, que pode ser, claro, para o caso das línguas, nós temos as nossas especificidades, mas eu penso que isso que a gente vai partilhar aqui pode servir para todas as línguas, e também há detalhes que servem para diferentes disciplinas, né? Então, queria também, estou falando aqui, mas fiquem à vontade para me interromper, esta é uma roda de conversa. Aí, só como eu não estou vendo vocês abrem o microfone, ou escrevem a Lívia me chama, tá? Então, o objetivo dessa roda é esse, né? Explorar a potência da nossa autoria enquanto professores na educação básica, da criação e também da pesquisa. Eu vou tentar entrelaçar essas linguagens aqui pelos exemplos práticos. Então, a gente podendo pensar juntos aqui também sobre possibilidades de entrelaçar linguagens, vou explicar melhor o que é isso já já, e também de unir, portanto, liberdade, criatividade e experiências no que eu estou chamando aqui de uma perspectiva de educação linguística, então, desse lugar de onde eu falo que é a escola, e também decolonial, né? Valorizando o que nós somos, o que nós temos, podendo também partir disso, e não partir de algo que vem de cima para nós, né, mas partir de nós, e daí podermos aprender e explorar muitas aprendizagens. Bem, quando eu penso aqui em linguagens entrelaçadas, eu estou pensando em muitos sentidos dessas linguagens entrelaçadas, seja em relação às autorias, então eu trouxe aqui alguns materiais que eu não produzi sozinha. Tem alguns que eu produzi sozinha, mas eu acho que eu nunca estou totalmente sozinha, né? Porque eu trabalho na escola de aplicação da Faculdade de Educação, portanto, uma das minhas atividades é orientar estágio, eu tenho também bolsistas, e a ideia é que nessa formação, esses estudantes que estão se formando para ser professores também acompanham o cotidiano escolar e que a gente possa construir juntos. Então, eles estão sempre assim comigo nesse diálogo. Tenho também meus outros colegas professores de línguas, né? Tenho os meus próprios estudantes que vão falar para mim, e eu tenho certeza que todos vocês passam por isso. A gente tenta pensar assim, que música eles estão querendo ouvir, né? O que eles estão vendo no momento. Todo mundo, às vezes, fala de uma determinada série, aí a gente tenta trazer algo, então, eles também estão nessa parceria com a gente, e também professores universitários, porque, no caso da escola de aplicação, nós estamos dentro da Faculdade de Educação, portanto, dentro da Universidade de São Paulo, e a gente já pensou e produziu materiais em parceria com professores de diferentes unidades. Para quem é do CAP, imagino que seja a mesma coisa, e outros colegas, né? Então, penso nas linguagens entrelaçadas desse ponto de vista. Um outro entrelaçamento importante aqui dos suportes, dos gêneros textuais. Então, fiquei pensando aqui, e acho que para as aulas acontecerem isso é muito necessário, trabalhar literatura, cinema, música, artes visuais, ou mesmo quando nós temos visitas, entrevistas, então, tudo isso que a gente pode também entrelaçar para pensar a produção de material didático e para pensar as aulas, né?
estou aqui chamando de desterritorialização e produção de materiais para além da sala de aula, da potência das experiências. Eu tenho, acho legal aqui, estou vendo no público, eu tenho ex-aluna, tenho ex-estagiária também, acho que ninguém vai me deixar mentir. Eu acho que uma das grandes potências que nós temos na escola é poder ir para além da sala de aula, e isso eu estou dizendo para muito além do livro didático. Eu sei que existem realidades em que o livro didático acaba sendo uma necessidade. Cada lugar tem a sua especificidade, as suas necessidades. Eu falo do meu lugar, né? Eu acho muito libertador poder não usar o livro didático. No nosso caso, no caso do francês, como nós não temos PNLD mesmo, então, e adotar um livro didático já seria fazer um recorte social muito grande, porque é necessário pagar pelo livro, né? Mas, para além disso, ele não representa mesmo aquilo que nós almejamos enquanto curso, né? Esses livros, eles não correspondem ao tempo da nossa sala de aula, eles não correspondem às identidades que estão na nossa sala de aula, aos programas, aos diálogos com as outras disciplinas. Então, a gente prefere, de fato, produzir o nosso material, a gente acha muito rico. Acho interessante, assim, várias vezes eu e a minha colega, Cláudia, que é professora lá na Escola de Aplicação também, várias vezes a gente pensou assim, não, vamos deixar as nossas fichas bem bonitinhas, para poder, quem sabe, um dia produzir um livro, uma apostila. Mas depois dos meus estudos, assim, de doutorado e tudo mais, posso voltar a essa ideia, nunca diga nunca, a gente está em eterna mudança, né? Uma metamorfose ambulante. Mas hoje não me agrada muito essa ideia, assim, porque eu acho que as fichas, a gente chama de fichas, né? O que a gente produz para trabalhar, elas têm uma liberdade, então, de um ano para o outro, a gente pode mudar a sequência, a gente pode acrescentar fichas ou tirar fichas, atualizar a ficha de um ano para o outro. Essa liberdade seria muito mais difícil se a gente, por exemplo, transformasse em uma apostila. Uma apostila, minimamente, ela traria uma estabilidade que poderia, às vezes, tirar um pouco da nossa liberdade. Enquanto que as fichas, elas existem lá, claro que você pode reaproveitar de um ano para o outro, e a gente faz isso, mas elas também abrem para essa liberdade, né? Agora, para além disso, o que eu estou dizendo assim, para além da sala de aula, é aproveitar a potência das experiências que a escola nos permite, e no nosso caso, uma escola que está dentro da universidade nos permite, para produzir materiais, né? Então, produzir materiais em parceria com outras pessoas, como os estagiários, os bolsistas, os alunos, os outros professores, né? E pensar que territórios a gente pode usar para isso. Então, se não temos um livro didático, vamos então produzir material. O que eu trouxe aqui como um primeiro outro território para nós, claro, quando nós podemos ter livros, isso lá na Escola de Aplicação, a gente tem um jeito de comprar livros, depois se alguém quiser saber, posso partilhar durante a nossa conversa, mas nós trabalhamos, por exemplo, história em quadrinhos e adquirimos o que a gente chama ali para o acervo, exemplares vários para os alunos poderem ter individualmente o livro estrangeiro mesmo, porque ele é caro, né? Então, eu estou dizendo que já é um outro território, quando a gente vai para um livro, ou vai assistir a um filme completo, né? Ou quando podemos trabalhar quadros, fotografias, músicas, esse já é um jeito de sair de si, sair de uma ideia de um livro didático e poder ir para um outro território. E desse outro território, produzir materiais. Acho que também tem esse problema da autoria das fotografias, os direitos autorais, né, de fotografias e tudo mais. Então, é algo possível de se fazer, né? Você está lendo um livro em aula, está assistindo a um filme, então, a partir disso, você vai produzir uma ficha, um material para trabalhar, né, em paralelo ali com essas obras que nós estamos estudando. Lá na USP também, nós recebemos estudantes de outros países, os universitários que vêm fazer intercâmbio na USP. Então, a gente conversa com o setor de internacionalização da nossa faculdade, e muitas vezes, quando a gente tem um pessoal muito disposto e disponível, eles vêm conversar com os nossos alunos, e a partir disso a gente também produz fichas de entrevista,
depois fichas para falar sobre aquilo que aconteceu. Por conta da parceria com o consulado, a gente também recebe visita de artistas, e isso também nos faz preparar materiais, né? Então, parceria é uma palavra importante. Parcerias alimentam bastante as aulas, né, e os materiais. Pensar nos outros espaços da escola. Então, a minha colega, por exemplo, que trabalha com os alunos menores, quando eles trabalham mapas e direções e caminhos, algo que eles fazem é pensar um mapa da universidade ou um mapa da escola em diferentes línguas. E a gente muitas vezes consegue trabalhar isso com os professores das outras línguas também. Então, inglês, espanhol, francês. Pensar a cozinha, nossa escola tem cozinha. Quando temos a cozinha funcionando, as atividades de gastronomia, para as quais a gente também cria materiais. O jardim. Então, isso também é pensar para além da sala de aula e pensar materiais em que a gente possa explorar esses lugares e os conteúdos que a gente tem para trabalhar. Espaços da universidade. Então, a gente também, eu trouxe aqui exemplos, a gente fez atividades em parceria com outras unidades da universidade. Atividade com o jornalismo, atividade com a biologia, atividade com a arquitetura. Para isso, a gente tem um projeto e tal. E aí, com os estagiários, a gente trabalha muito a criação dessas atividades, e isso é pensar o nosso entorno, o que nós temos no nosso entorno, que pode nos ajudar a aprender outras línguas também. E aí também é aprender pela língua sobre outros assuntos, né? Como arquitetura, biologia. E saídas de estudo. Para saídas de estudo que a gente pensa, então, quando a gente percebe que tem uma visita bacana, que dá para ter uma exposição bacana no museu, ou parcerias que a gente tem com outras escolas, aqui a gente também fez parceria com o Lycée Pasteur, ou vai passar um filme que tem a ver com o que a gente está estudando no cinema, a gente tenta fazer uma saída, também a gente pensa em materiais para trabalhar essas saídas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Aqui é a página de um diário, os meus alunos, eles fazem diários, aí é uma produção autoral deles, né, dos próprios alunos, e tem uma atividade que a gente chama de champ lexical illustré, um campo lexical ilustrado. Eles escolhem o tema que eles quiserem para fazer uma pesquisa de vocabulário. Essa é uma das atividades do diário. O diário tem muitas atividades, né? E a ideia é que eles possam desenhar, criar desenhos e procurar os vocabulários. E aí aqui essa aluna, ela tinha escolhido o tema da escola. Então ela fez todo um vocabulário relacionado à escola, e aí eu trouxe aqui como ela me representou, né? Tem eu aqui na época, tinha um cabelo curtinho, estou segurando fichas, né? Ficha. Achei engraçado, pensei, vou trazer para mostrar para vocês. Como exemplos, né? Como a gente aqui para ficar projetando e pausando, fica um pouco difícil, eu vou citar alguns exemplos do que a gente fez, e posso mostrar daqui a pouco alguns para vocês, mas também fiquem à vontade se quiserem, vamos ver se funciona direitinho, se não fica pausando, se não ficar pausando consigo mostrar vários, se não eu mostro só alguns, e depois a gente conversa, se vocês me pedem, tá? Mas eu queria aqui contar um pouquinho como é interessante pensar nesse entrelaçamento das linguagens, primeiro, assim, entre as pessoas também. Então, todos esses exemplos que eu trouxe aqui, tem um pouquinho sempre de outras pessoas, tem o meu trabalho, mas tem o trabalho de outras pessoas, e tem esses lugares, tem tudo isso que eu apresentei, começando aqui para vocês, né? Então, por exemplo, nós lemos a história em quadrinhos Persépolis. Achei muito legal que a minha colega de inglês começou a ler Persépolis em inglês também com os alunos dela agora, né? Mas Persépolis foi escrito em português, em português não, desculpa, em francês, tem a tradução para o português também, é uma história em quadrinhos, e quando eu leio essa história em quadrinhos, esse ano a gente não fez isso, mas em outros anos, a escola tinha um projeto Religiões, que era conhecer diferentes religiões, e aí a gente também fazia uma visita a uma mesquita, né, vinculada à leitura de Persépolis, trazíamos essas questões
para as aulas de geografia e história, então isso era bem legal, né? E eu trouxe aqui fichas para mostrar em que a gente trabalha o filme Persépolis, também a leitura de Persépolis. Eu trouxe também, então, um jeito de trabalhar a leitura, né? É também fazer uma compreensão oral antes, esse é um exemplo. Então, eu trouxe aqui uma entrevista, uma ficha feita a partir de uma entrevista com a autora do livro, para que a gente pudesse conhecer a autora e contextualizar a produção dessa história. E eu tenho um exemplo de um ano, né, em que os alunos queriam muito ir para a cozinha, e o ano ia terminar, e a gente estava lendo Persépolis, estava um pouco atrasado. Eu tinha uma estagiária, Caterina, com quem eu trabalhei bastante, foi muito legal, e ela tem um projeto de cozinha na vida dela pessoal, né? E a gente pensou, poxa, vamos pensar juntos algo relacionado à gastronomia, que vincule Persépolis, vincule a gastronomia, vincule a experiência dos alunos. E aí a gente partiu de um capítulo de Persépolis, em que, na verdade, se falava da fome por conta da guerra, para a gente poder falar também das nossas origens, das nossas receitas, e daí surgiram materiais também, e a gente acabou o ano indo para a cozinha. A Yadril Pugon é uma outra história em quadrinhos, é da Costa do Marfim, escrita originalmente em francês. Então, aqui eu trouxe para vocês também uma ficha para mostrar um exemplo de atividades sobre história em quadrinhos, mas é um livro que também tem filme, e que nós passamos no cinema da USP, e a gente também usou algumas falas desse filme para os alunos fazerem apresentações orais, foi super legal. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que é um filme bem tradicional, francês, e que todo ano passa no cinema, de tão tradicional. Para ele, a gente tem um livreto, então produzimos um livreto, e como no filme a gente tem uma discussão muito importante da personagem com outro personagem, a personagem Amélie Poulain, com outro personagem que se chama Homem de Vidro, e os dois conversam por meio de um quadro. Então, a gente tenta também conversar sobre esse quadro com os alunos, isso está lá no material. Na época, teve uma vez que teve uma exposição sobre o pós-impressionismo no MASP, e era um quadro do Renoir no filme, um estagiário muito querido também, Caio, ele foi para a exposição, e aí a gente trabalhou em como preparar, né, uma ficha que fosse uma ficha de saída de estudos, e que depois a gente também fosse vincular ao trabalho do filme, que também deu origem a um tipo de texto que se chama Inventário Fútil, que aparece na apresentação dos personagens do filme, e que os nossos alunos produziram também depois. A Journée des Ados é um evento da Associação dos Professores de Francês do Estado de São Paulo, feita, né, historicamente pela Associação dos Professores de Francês, mas que depois, nós, da Escola de Aplicação, nós começamos a fazer uma Journée des Ados da Escola de Aplicação. Então, sempre a gente em parceria com alguma unidade, né, da universidade. Então, a gente já fez na arquitetura, já fez na biologia, já fez na Escola de Comunicações e Artes, de uma maneira geral, já fez no jornalismo, mais especificamente, e isso deu origem a um projeto de extensão que se chama Alfabetização Midiática, no caso do que aconteceu no jornalismo. Também, para cada Journée des Ados, os estagiários trabalhavam muito com a gente, então tinham que ir com a gente para a unidade da USP, pesquisar, a gente aprendia muito de biologia, conversava com os docentes, né, os docentes de cada unidade, para pensar que atividades em francês a gente poderia propor. Para depois os alunos, tanto os nossos alunos como os alunos dos Centros de Línguas do Estado, pudessem participar também. E, por fim, eu trouxe um outro exemplo aqui, o Mar Ndiaye é um artista senegalês, que visitou a nossa escola uma vez, e aí também produzimos fichas sobre o mar, eu trouxe junto aqui com o Mar, porque é no mesmo momento que o Mar tocou música na escola também, mas ele conta histórias, é um momento que também a gente trabalha música com eles, então eu trouxe exemplos de música aqui. Enfim, eu pensei em parar um pouco a apresentação, não sei o que vocês acham, porque acho que eu falei bastante aqui sem parar,
E, de repente, vocês podiam falar um pouquinho e me pedir o que vocês gostariam que eu mostrasse, ou vocês preferem que eu vá mostrando alguns exemplos. Não sei, estou pensando em como poder tornar essa roda mais dinâmica, né? Mas trouxe esses exemplos que eu comentei para vocês, e posso abrir para mostrar, mas não sei se alguém já gostaria de fazer alguma pergunta antes, ou de falar, eu me interesso mais por esse exemplo, ou por outro, né? Eu estou adorando te ouvir falar, estou tendo várias ideias, vários insights, mas eu acho que a gente pode ver a voz do povo, né? O Jonathan Sim, por levantou a favor. mão, se alguém quiser falar, pode falar, se não, também pode escrever no chat, tá? Fica à vontade. Tá. Olha, aqui, acho que alguém escreveu que gostaria de ver Persépolis, o Jonathan levantou a mão para falar. Sim, porque a roda de conversa, eu pensei, vamos conversar, posso mostrar os exemplos daqui a pouco, a gente faz uma Claro. pausa, né, e eu mostro. Oi, boa noite. Eu sou o Jonathan, sou licenciando em francês pela UFRJ. Atualmente eu sou estagiário, né, no CAP UFRJ e também faço parte do PIBID de línguas de L2 para crianças na Escola Municipal de Machado Forte. E um dos materiais que eu gosto de utilizar, até porque antes mesmo da faculdade eu usava bastante, é as BDs, né, os quadrinhos. E você utilizou uns exemplos que eu uso na minha pesquisa pessoal, que é sobre o marco histórico dos quadrinhos, principalmente na língua francesa. Por exemplo, eu utilizo muito Persépolis, eu utilizo muito o Árabe do Futuro, eu utilizo o Jogo das Andorinhas e tal. E eu vi bastante você usar de exemplos os francófonos, né, os europeus, na verdade. Mas você já chegou a utilizar alguém que fosse fora, que fosse francófono, sei lá, do Haiti, um caribenho, um quadrinho africano, algo do tipo? Sim, a Yada e o Pugon, que eu falei aqui, é uma história em quadrinhos. Sim. A autora, ela é da Costa do Marfim. Uhum. Ah, é verdade, aí é. Esse é um E, exemplo. e o Jogo das Andorinhas também, né, ele é de uma dupla nacionalidade, verdade, perdão. E a própria Persépolis mesmo, a autora, ela é franco-iraniana, né? Ela é do Isso, Irã, é verdade. ela nasceu no Irã, e tem toda uma história, né? Ela foi exilada, na verdade, e então o lugar em que ela encontrou esse lugar para publicação, inclusive a própria Persépolis não podia sair no Irã. Sim, Né? As sim. pessoas liam Persépolis no Irã, a Marjane usa uma expressão sous le manteau, né, por baixo dos panos, porque nem podia. Então, foi onde ela conseguiu publicar. A Yado Yopougon, a roteirista, a criadora da história, ou a história ela é inspirada na vida da escritora, que se chama Marguerite Aboué, né? O desenhista, ele é francês, Uhum. mas a autora, ela é da Costa do Marfim. Uhum. Eu vejo a IA, eu acho um grande exemplo, muito gostoso assim, para a gente utilizar bastante no Brasil, porque, querendo ou não, é algo mais palpável, né? Chega a fazer referência até de novelas brasileiras dentro do quadrinho. E, poxa, eu acho fantástico, eu fico muito feliz de ver pessoas utilizando os mesmos pesquisas que eu utilizo, meus trabalho material. Sim, a Yado e o Pugon a gente utiliza há bastante tempo já na escola de aplicação. Uhum. Assim, eu entrei lá em 2010, acho que a gente começou a usar em 2013, 2012, né? E a gente fez muitos projetos já. Então, lá na escola também, eu sou do programa Gênero e Sexualidade, e essa BD é uma BD que tem bastante abertura para esse tipo de conversa, Persépolis também, né? E são BDs um pouco incontornáveis, assim, bem incontornáveis, a gente não deixou de utilizá-las, né? E tem o próprio Aquisi, que vem, né, da IA, depois ganhou a BD só para o Aquisi, que também a minha colega usa no Fundamental 2, enfim. É isso, não sei se eu respondi. Sim, acabei me embolando também um pouco na pergunta, mas era isso mesmo. Então, tá bom. Olha quem está aqui. Não, gente, mas aí essa pessoa, ela é muito especial, porque esta é a minha orientadora. Olá, todo mundo. Não deveria. Já tinha escrito para a direção lá, não estou conseguindo entrar, não estou conseguindo entrar. Eu estava preocupada porque muito extremo.
Na verdade, eu fui orientadora da Sasha, mas hoje ela é minha orientadora, né? Então, essa é uma perspectiva decolonial. É absolutamente verdade o que eu digo, e falta ela ir lá na faculdade, porque, falando até para o Jonathan, essa história das BDs, embora eu não chegue a usar, ainda não fiz nenhum trabalho, mas eu conheci graças a Sasha. A Sasha que me apresentou as duas primeiras BDs, pelo menos, né? E a Amélie Poulain é um vício, assim, da Sasha. E eu falo para os meus alunos, quando eu falo da Amélie Poulain, olha, a Sasha foi até o bar onde a Amélie Poulain trabalha, vocês têm que ir também, porque se a Sasha foi, vocês têm que ir. Então, bom, é uma maravilha estar aqui, obrigada pela Lívia, não sei, né, por quem organizou, realmente é um prazer ouvir, porque quando a gente fala em CAPES, em Colégio Pedro II, a gente vê, assim, muitos professores, né, de francês. E na escola de aplicação, duas. E é difícil, ainda bem que elas se dão super bem. Mas, Jonathan e Sasha, queria falar para vocês que vocês vão ter que se atualizar sobre os BDs. Porque eu descobri que, por causa de um aluno, que a França é o segundo maior país de produção de manfrás. Manfrás são mangás franceses. É o segundo país que produz mangás em francês, usando toda a técnica asiática, Japão, Coreia, né? Então, imagino que no futuro, Sasha, você possa nos ensinar a usar essa produção, porque, olha, eu tenho uma sobrinha que começou a aprender francês pelo Duolingo, porque eu não tenho tempo de dar aula para ela, porque a série que ela vê, Arcane, não sei. Arcane, né? Eu já tenho atividades sobre essa série. Então, a música que dá origem é do Stromae, é o Stromae e mais uma pessoa. Então, ela começou a aprender francês por causa da música, que ela é toda ligada à cultura japonesa, coreana, ela desenha, não sei o quê. Então, é um mundo, assim, os jovens estão muito ligados, né? Os cosplays, os salões aqui em São Paulo, né? Que lotam de gente, a liberdade. Em São Paulo, não sei no Rio, mas em São Paulo a gente tem uma vida, estudo de animação na Cânia Francesa. Aí, também. Aí, Luiz, obrigada. Vou aprendendo cada vez mais. Com adultos é difícil de usar, né? Mas são eles que me contam. Então, eles veem, mas é difícil eu trazer para a sala de aula. Então, eu só queria dizer isso, Sasha, que de novo é um prazer te escutar e espero que as pessoas aproveitem muito, muito o trabalho que você... Bom, quem puder ver também, não estou fazendo publicidade, tá? Mas só quem puder ver o doutorado da Sasha, vale a pena. E eu tenho um texto dela que eu nem sei como esse texto é, de onde é que é assim, Memórias de uma professora perdida em alto mar. Memória de uma professora, essa é a Sasha, né, que se joga em alto mar, sempre, né, e sempre nos traz coisas lindas. Obrigada, Sasha, obrigada. Eu te agradeço, Cris. Quem organizou. Então, era só essa dica aí para o Jonathan também, ficar de olho nos manfrás. Sim, acho que vai fazer muito... Então, é isso, a gente estava falando de liberdade e de alguma estabilidade, né? Porque tem algo assim, a gente cria alguns materiais. E, claro, né? Por exemplo, no caso de Persépolis e Ayado e Yopougon, eu trouxe esses para citar porque eu já tinha as imagens também para poder mostrar. Mas são livros que a gente comprou, por exemplo, a gente adquiriu os livros, né? Então, claro que por algum tempo a ideia é que a gente continue trabalhando com esses livros. Agora, os mangás, depois, em algum momento aqui na apresentação, quero mostrar que eu trouxe uma provocação para nós, aí eu vou lembrar de falar um ponto sobre esse mangá, mas, assim, os alunos gostam muito de ler, de assistir e de desenhar, né, também. Então, com certeza, assim, os mangás em francês, esses eu não li ainda, só sabia da existência porque você me contou, Cris, em algum momento, mas a França, assim, produção de história em quadrinhos, né, tem muito, sempre tem novidades, sempre tem alguma coisa. E também de autores outros, que não só... Aliás, eles vão fazendo isso, né? Inclusive, não só autores franceses e europeus, a gente tem de autores outros que a França publica, né?
a gente faz isso. E, só para falar eu falo Arcana lá por vício, mas acho que é Arcane, né? Arcane. Não, eu já fiz, não trouxe para mostrar, mas eu já tenho uma ficha, eu peguei um podcast, né, falando da volta do Stromae com a Pomme, porque ele tinha parado a carreira, para poder preparar os alunos para trabalhar a música que eles estão me pedindo desde o primeiro dia de aula. Então, porque assistem a série, já sabiam cantar de cor. Então, eu trouxe, até pensei, não vou fazer uma atividade de compreensão oral, assim, de completar nem nada, vou fazer um outro tipo de atividade, porque eles já cantavam de cor, já sabiam, quando eu levei a música, né? Mas foi a pedido deles, então a gente tem que ir, eles vão trazendo os pedidos e a gente vai, né, atendendo na medida do possível. Não sei, tem mais alguma pergunta aqui, Lívia? Eu não abri. Tem sim, tem no chat uma pergunta do Matheus, falando assim, eu gostaria de saber, acho que são algumas perguntas. A primeira, eu gostaria de saber se você pode mostrar um pouco da ficha pedagógica criada para o trabalho com Persepolis. E eu tenho uma pergunta também. Na confecção das fichas pedagógicas / materiais didáticos, quais aspectos você julga mais importantes? E quais critérios você usa para avaliar se essa ficha, esse material está bom ou não para um determinado trabalho? O que eu acho mais importante, né? Acho que eu consigo abrir aqui, né? Só para não... Eu vou mostrar já, tá? Daqui a pouquinho eu já mostro, mas só para falar um pouquinho. Quais aspectos eu julgo mais importantes? Olha, isso foi mudando ao longo do tempo, e cada vez que eu aplico uma ficha, eu aprendo uma coisa nova. Preciso dizer, né? Então, vou dar um exemplo, assim, às vezes você percebe que a fonte ficou muito pequena, né? O tamanho ficou muito pequeno, uma coisinha básica, assim, o tamanho da letra. Às vezes você percebe que ficou muito pequeno, que você precisa melhorar. Às vezes, normalmente, quando eu aplico, eu percebo, às vezes, se eu não dividi bem as etapas, eu consigo perceber isso quando eu vejo os alunos fazendo, e eu mesma vou corrigir com os alunos e percebo que aquilo não ficou muito legal. Agora, eu acho muito importante, assim, pode até ser que vocês não achem minhas fichas bonitas, tá? Eu busco sempre melhorar. Mas eu acho importante que haja algum cuidado estético, assim. Primeiro, esse é um ponto. Eu vou falar de algo muito básico, mas por quê? Porque eu acho que, estou pensando aqui, acho que tem aluno que é da licenciatura também, gente que está começando a fazer material, talvez isso que eu vá dizer agora seja meio óbvio, mas para alguns, talvez para outros, não. Eu percebo quando eu converso, quando eu tenho os meus estagiários e vou ensinando a fazer, que isso que é tão óbvio é o menos óbvio. Porque muitas vezes os estagiários, assim como eu já fui um dia e ainda faço isso, né? Às vezes a gente tem ideias muito boas, perguntas muito boas, tá tudo muito rico, mas aquela ficha está bagunçada, por exemplo. Então, uma primeira coisa, assim, eu acho que tem que ter um cabeçalho, eu acho que tem que ter uma identidade. Então, eu acho interessante, assim, os meus alunos falam assim, Pro, eu olho de longe e já sei que é sua ficha. Eu tenho uma fonte que eu gosto, não que seja obrigatório você usar sempre a mesma fonte, não é isso. O que eu estou dizendo é ter alguma identidade. No caso do material da escola, você tem um cabeçalho da escola. Então, assim, nossa, pensa uma coisa que me dá arrepio, é olhar assim, quando de repente alguém pega, não sei, e xeroca a página de um livro, entrega, assim, a página do livro para os alunos. Gente, sem referência, sem cabeçalho. Eu vejo isso... E estou falando aqui como eu converso com os meus estagiários, com os meus colegas professores, né, que todos aqui somos colegas professores. Eu acho isso um descuido. Para começar consigo mesmo. Eu digo, porque, ó, a minha ficha pode ter 1000 problemas, e ela tem. Porque toda vez eu volto, melhoro, eu falo, eu quero imprimir, não vai dar tempo, às vezes, de eu melhorar, né, eu penso, nossa, mas eu preciso agora editar essa ficha, melhorar isso, aquilo. Então, a gente que trabalha já com isso, sabe que precisa... sempre fazer uma revisão, tem sempre eu olho uma ficha e falo, ih, faltou a referência aqui, preciso corrigir, não estou dizendo que elas não têm problemas, mas, minimamente, eu acho que tem, primeiro, um cuidado consigo mesmo, que é o que você está apresentando do seu curso. Segundo, um cuidado com quem está neste curso. Todo mundo merece receber algo de qualidade. A qualidade possível,
em algum momento eu tive impressão colorida na escola, hoje eu não tenho mais. Isso me faz, às vezes, ter que tirar algumas imagens do material. Então, o material nem sempre está como eu gostaria, porque nem sempre eu posso ter as imagens. Já onde eu trabalho à noite, como coordenadora, que é uma escola, né, de elite aqui de São Paulo, a gente pode imprimir, encadernar, fazer tudo como a gente quiser. Então, aí eu falo com os professores, eu falo, poxa, vamos caprichar nesse gráfico, nessa tabela, nessa imagem, que a gente pode imprimir. Então, eu acho que tem um trabalho consigo, com a aula e com quem recebe. E colocar, assim, um cabeçalho, colocar um título. No meu caso, eu tenho fichas, eu numero as fichas. Então, tem um título, tem um número de fichas. Pensar nas referências, pensar no tamanho. Isso parece que não é pedagógico, é muito pedagógico. No espaço que o aluno tem para escrever, o espaço que você deixa para a resposta. Então, eu tenho horror também, às vezes, aquelas fichas. Horror, mas eu estou dizendo quando a gente pode imprimir, tá, gente? Porque eu já passei por momentos de escassez na USP, em que a gente não podia imprimir muito, então, tinha que imprimir menos, os alunos tinham que responder no caderno, isso acontece. Quando esse não é o caso, então, assim, que espaço você deixa para o aluno, que espaçamento entre linhas, para o aluno escrever? Eu acho que esse é um cuidado, e isso é muito pedagógico, porque a gente sabe, quando a gente está respondendo uma atividade, quando a gente está estudando, a disposição daquele texto, a disposição daquela atividade, ela convida a gente a se implicar mais ou menos, né? É como um livro, se um livro tem uma letra muito pequenininha, não tem margem para você anotar, é difícil da gente estudar. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Aí, claro, pedagogicamente, a gente também, continuando no pedagógico, tem muitos tópicos para a gente pensar. Eu acho que, assim, o jeito de entrar no assunto é importante. Então, começar com alguma sensibilização, pensar em etapas. Eu acho que as etapas são importantes. Nas fichas que eu trouxe aqui, eu trouxe alguns exemplos pensando que isso é uma roda de conversa que eu ia poder mostrar muito rápido e que a gente não vai ficar aqui analisando, porque aí teria que ver em que momento aquela ficha foi passada, que slides estão com aquela ficha, porque muitas vezes a gente dá uma ficha, tem os slides que você está usando para explicar, às vezes a sensibilização você fez no slide, né? Mas pensando no material ali sozinho, então, uma contextualização, uma sensibilização, eu acho que é sempre importante para começar. E eu penso sempre em etapas, então, começar, se você tem perguntas, começar de perguntas mais simples, de compreensão global, para depois poder aprofundar e depois ir para alguma reflexão que chegue mais para o aluno. Eu acho que isso também, para mim, é muito importante, por quê? Porque eu preciso muito que os alunos se sintam capazes de fazer. Às vezes, você não vai conseguir terminar tudo, né? Ao mesmo tempo, tem aqueles alunos que estão muito avançados, que também precisam se sentir desafiados. Mas eu acho que aquele jeito de começar é um jeito que todo mundo se sente capaz de fazer. Então, eu acho importante começar de um jeito que todo mundo possa começar. Às vezes, a partir do momento que aquilo vai se complexificando, pode ser que alguns precisem de mais ajuda, outros menos, né? E tudo bem, então isso também é algo que a gente possa negociar. Outra coisa que eu acho importante é o seguinte, pensar no tempo da aula. Muitas vezes na minha vida, às vezes eu faço isso ainda, né? Às vezes eu não calculo direito o tempo da aula. Quando a ficha tem que... Às vezes eu faço de propósito também, quero que a ficha dure mais, quero que ela vá para casa. Então, pensar no tempo. Quando você está, por exemplo, com turmas muito desafiadoras, turmas com muita dificuldade, eu acho que é uma ficha que tem que se bastar na aula, para todo mundo ter a sensação de dever cumprido. É importante, poxa, consegui, fiz uma ficha. Eu vejo os alunos, acho isso tão interessante. Eu escuto os meus alunos do primeiro ano, às vezes, que ainda estão muito básicos, mas às vezes eles falam, nossa, a gente já está na ficha 14. Uma ficha foi o alfabeto, outra, né? Na verdade, eu só dividi, mas eles têm uma impressão de que eles estão progredindo, então isso ajuda. Ao mesmo tempo, quando eu estou com turmas, já do terceiro ano do ensino médio, que acham que estão lotadas de trabalho, se eu fico dando uma ficha depois da outra, separo muito, aquilo também dá uma impressão de que eu estou enchendo aqueles alunos de trabalho e dá uma desestimulada. Então, vejam, equilíbrio em tudo e sentir essa turma, né? Tem os livretos, eu trouxe aqui livreto para vocês olharem, porque livreto, pensando que é um projeto um pouco maior.
Então, a gente vai trabalhar um filme, esse filme vai dar origem, além da discussão em classe, a gente vai ter trabalhos sobre ele, vai ter saída de estudo que eu vou vincular ao filme. Quando é algo maior, eu entrego um livreto, mas é um jeito de sinalizar também assim, olha, estamos num trabalho especial, que vai ter uma sequência X, esse também é um jeito de mostrar esse material. E lá na escola eu posso imprimir livreto, né? Então, eu acho que isso também ajuda. Nossa, poderia ficar o encontro inteiro falando disso, eu não queria ficar monopolizando a fala, então eu vou parar, tudo bem? Mas, se não estiverem satisfeitos, posso falar mais. Eu tenho uma pergunta. Sim. Enquanto o pessoal está aqui, né, Eu não pensando... estou lendo o que vocês estão escrevendo ainda, tá? Mas depois... Você falou sobre o... Eu esqueci a palavra que você usou, mas seria ali um léxico ilustrado. Campo lexical ilustrado. Campo lexical ilustrado. E aí, eu já usei muito esse recurso, mas com os alunos do Fundamental. E aí eu fiquei me perguntando que você, em algum momento, falou que você dá aula, acredito, para o ensino médio. Sim. E aí eu queria saber como que eles se sentem fazendo esse campo lexical. Tipo assim, como você faz tornar desafiador para eles e não fazer eles se sentirem crianças tendo que desenhar, sabe? Uhum. Olha, eu posso te dizer, eu não sei, tem até uma aluna aí, ex-aluna, que eu vi que está aí, né? Mas a impressão que eu tenho é que muitos, não todos, assim, Philippe Mérieux já dizia, né? Paulo Freire já disse também muitas vezes assim, a escola também é um lugar de você se retrair, né? Eu não gosto de tudo. Tem aula que eu vou dormir, tem aula que eu vou me implicar. Eu, enquanto professora, vou dizer que todo mundo tem que estar muito implicado, vou ficar muito chateada quando eles não fazem, mas meus alunos atuais que não me ouçam, eu entendo. Eu entendo. Mas, assim, os meus alunos, a questão é que o campo lexical, ele vem em um contexto. Qual é? É o contexto do diário. Então, o diário, ó, gente, isso aqui é um exemplo, né? Olha a grossura que ele ficou, isso aqui é um diário de ensino médio. A ideia é que o aluno possa se ver nos 3 anos. A gente começa e eu vou fazendo propostas. Cada trimestre eu tenho propostas, algumas vinculadas às nossas saídas, então, por exemplo, então a gente teve a Journée des Ados, então você vai contar, aí o aluno conta como foi a Journée, por exemplo, aí aqui depois ele pega e põe as fotos da Journée, se ele quiser ele põe fotos. Tem aluno que não põe foto, desenha. Eu tenho um aluno que eu gosto muito desse diário, eu encontrei esse aluno essa semana, está trabalhando, né? Que eu falava, gente, ele não capricha esse aluno. Agora, falando de uma perspectiva mais decolonial, eu vou me criticar aqui. Porque quando eu comecei esse trabalho, não tinha nem feito doutorado ainda, estava num outro momento de reflexão. Eu acho que eu só queria receber diários assim. Claro, né? Assim, ó. Tá vendo? Assim, queria Lindos, receber... maravilhosos. Né? Aqui até conchinha de praia tem. Cartinha, olha lá. Eu olhava isso, eu falava, gente... Aí chegava um diário assim para mim, olha esse aqui, a princípio, né? Eu falava assim, hoje ele é um dos meus prediletos. Eu falava, gente, olha meu texto para esse aluno. Eu escrevia assim para ele, olha, fulano, eu acho que você tá maravilhoso, adoro o que você escreve, mas, assim, você podia ter um pouquinho mais de cuidado com o que você está fazendo? Podia pôr uma cor, né? Aí acho que ele queria me provocar, né? Porque daí a cor dele, aí um dia ele pegou, né? Brincadeira, não é provocação não, que eu falo para eles que pode, assim. Eu falo, gente, pode colocar o que vocês quiserem, ticket de cinema, papel de bala, esse aqui era o chocolate da amiga dele, acho que é a única cor que tem no diário dele, né? Olha os desenhos dele, e é um aluno que desenha super bem, inclusive. E aí ele me fez, eu pensava, gente, ele me fez, me desafiou muito, e me fez aprender muito enquanto professora, pensando em recorte de gênero, classe, né, raça, em todos os recortes que a gente possa imaginar, onde que eu tinha estabelecido um padrão para mim, que um diário bom só seria um diário como esse. Aí tem pesquisas na educação que mostram muito, né, o caderno das meninas, o caderno dos meninos, a evasão dos meninos, a evasão dos jovens negros, né. Então, assim, aí fiquei me perguntando, falei, gente, será que eu é que estou contribuindo para a evasão, na verdade? Sabe quando você... E a gente teve uma turma na aplicação muito desafiadora,
há muito tempo, assim que eu entrei, que era uma turma de 9º ano, em que 1/3 da turma reprovou. De 60 alunos, 1/3 reprovou. E foi bom, porque a gente ficou se perguntando muito, e claro, quando a gente foi fazer um estudo, a maioria eram meninos, jovens, pretos ou pardos, né? Então, que caderno que eu estou dizendo que é bom porque, que critérios são esses, quando vocês me falam de critérios? E o diário, eu falo para eles, o diário tem que ser vocês, como vocês querem fazer, criem a autoria de vocês. Eu gosto de desenhar, eu não gosto de desenhar, esse aqui é um outro, né, esse aluno aqui, no fim, foi fazer artes visuais, mas, vou mostrar aqui um pouquinho, alguém que gosta de desenhar, não tem nenhuma colagem, né, eu vou mostrar, aqui eu quero, não tem colagem. Agora, esse aqui é um, depois quero até falar disso, né, então, ó, leu Persépolis, para quem gosta de Persépolis, olha o registro de Persépolis, né, então, aqui é alguém que gosta de desenhar, este aluno aqui gostava de escrever, se a gente fosse ler, aí cada capítulo dele se chamava ato 1, ato 2, e ele ia escrevendo, eu não estou me sentindo bem emocionalmente, ele sentia, eu sinto que eu quero agradar as pessoas, mas eu sinto que ninguém me agrada, aí, né, até citei esse diário na última apresentação que eu fiz, mas o que eu queria falar, um dos grandes ganhos para mim, foi entender que esse é um ótimo diário, é um diário maravilhoso, aqui na ficha, nas fichas que eu produzo, lá ele tem que mesmo caprichar, eu brinco, né, tem que caprichar na letra, tem um jeito de fazer, tem uma adequação daquela linguagem para, né, para aquela ficha, tal. O diário, que eu estou pedindo uma autoria, ele inclusive, olha só, ele começou, foi do outro lado de ponta, ó, o caderno é assim, né, aí ele começou, foi aqui, de ponta cabeça, começa aqui, né, e assim foi. E maravilhoso, maravilhoso. Esse é um diário antigo, então, com isso eu aprendi muito, né, a olhar e a pensar esses critérios. O campo lexical, ele vem aqui, e tem uma dimensão que eu queria muito falar, e que eu falo em outros momentos, pensei aqui na roda de conversa, não tem como não repetir algumas coisas que são minhas, né, do que eu penso, e minhas no sentido do que eu pesquiso, então, elas vão sempre aparecer. Mas que é essa ideia do cuidado de si, da atenção de si. Eu acredito que o diário, ele proporciona isso. Então, eu falo para os alunos, esse momento do campo lexical, poxa, é o aluno que escolhe o tema. Então, eu tenho um aluno, hoje ele é estagiário lá na escola, mas de história, e ele falou, professora, posso fazer o vocabulário do League of Legends, então? Eu falei, pode fazer do que você quiser. Eu falei, nossa, quero ver o que vai ser. Aí tinha anão, espada, como é que se falava isso em francês? Daí eu combino que tem que procurar as palavras, tem que criar frases. Tinha uma outra aluna que pediu, posso fazer um vocabulário ilustrado de seres imaginários, que eu quero aprender a falar sereia, bruxa, gnomo? Pode. E tem aluno que é mais prático, professora, eu não sei as cores em francês, então faz o seu vocabulário das cores, né? E esse cuidado e atenção de si, tem um lugar, então, eu fico imaginando os alunos parados, desenhando, pintando, pesquisando, para mim é isso que importa. E como eles têm esse cuidado de apresentar que diário é esse que eles têm, seja desenhando, rabiscando, seja o que for, eu acho que isso que acaba entrando mesmo sem o ensino médio. Minha experiência no ensino médio diz também, eu trabalho com eles, eu canto cabeça, ombro, joelho e pé em francês com eles, quando eles estão muito parados. E eles adoram. E tá eu também, e eles adoram. Adoram. Eles odeiam por 5 segundos, depois eles adoram. Depois eles dão risada, falam que a gente fez isso. E, por fim, para não falar mais tanto, queria falar que, para o professor, eu acho que também essa prática de preparar material, assim como eu penso, imagino os alunos fazendo o próprio jornal, eu nos imagino cuidando da gente mesmo, né? Quando a gente está cuidando do nosso material. Então, poxa, eu quero apresentar uma coisa bacana. É um cuidado de si, nosso. A nossa pesquisa para fazer aquele material, a formatação daquele material, é um cuidado de si também, né? Muito obrigada, eu amei. E aí, ainda sobre o diário, né, que você começou a falar dele, aí surgiram várias curiosidades, eu acho. E aí tem uma pergunta aqui no chat, falando assim, não sei se perdi a informação, mas qual seria a ideia, o objetivo desse diário? E se eles fazem ao longo de um ano somente, ou se é ao longo de todo o ensino médio? É ao longo de todo o ensino médio.
adorei a pergunta e ter a oportunidade de responder, porque a gente está falando aqui também de uma perspectiva de educação linguística, decolonial, e embora isso esteja aqui, acho que passando por tudo, né, por estarmos aqui já juntos e tudo mais, eu queria fazer acho que contar isso tem a ver com isso também. Que é o seguinte, quando eu comecei a dar aulas no ensino médio lá da escola de aplicação, e também em escolas particulares em que eu trabalhei antes de ir para lá, quando eu ainda era muito jovenzinha, assim, tinha 23, 24 anos, assim que eu me formei, eu já entrei em colégios particulares para trabalhar, e logo, assim, surgiu esse concurso da aplicação, eu passei e comecei a dar aula lá, muito nova, né? E eu ficava justamente pensando em por que meus alunos iam estudar francês. E eu sentia, quando eu cheguei, as turmas eram muito divididas, porque no ensino médio os alunos escolhiam francês ou inglês, e logo depois francês, inglês e espanhol. E eu tinha turmas, assim, completamente femininas, tinha um recorte de gênero. Quando a gente tinha meninos, eram meninos homossexuais, e um recorte de classe, porque eram pessoas que podiam pagar inglês fora. Os meninos negros estavam todos em inglês. E uma menina ou outra que não era considerada muito estudiosa, assim, estou falando dos padrões. Então, tinha algo que era muito determinista, muito horrível, né? Que era um pouco assim, francês, quem faz biquinho não é macho, faz biquinho não é macho. Francês também é coisa de gente rica. Coisa de gente rica, coisa de macho, então todos esses estereótipos, isso determinava, a gente já sabia quem ia escolher francês, isso era muito triste. E aí, claro que isso não foi um trabalho só meu, um trabalho com a minha colega, um trabalho com os colegas de línguas, pensando numa perspectiva de educação linguística, foi quando eu cheguei, foi quando chegou também a professora de espanhol, porque não tinha espanhol na escola. Acho importante dizer que o francês, ele só se sustenta na escola de aplicação por conta de um projeto plurilingüe, porque o francês ele não é obrigatório, né, mais no ensino. Claro, ele é tradicionalmente, ele faz presença, ele tem presença tradicionalmente por conta da origem da própria Universidade de São Paulo, né, pelos intelectuais de língua francesa e tal. Mas, politicamente falando, a gente se sustenta por conta do plurilinguismo. A reforma do ensino médio, que retirou a obrigatoriedade do ensino de espanhol no ensino médio, isso nos enfraqueceu, acho importante dizer. Bem, então, quando eu entrei, foi quando entrou o espanhol, então a gente também, foi todo um contexto que foi mudando a cara do ensino de línguas na escola de aplicação. Mas foi aí que eu comecei a perceber que, justamente, para falar sobre isso, também poderia ter uma roda de conversa, daí é um outro assunto. Para falar do diário, o que eu percebi era isso, que eu tinha que trazer mais o mundo dos alunos, ver o que eles gostavam, o que eles, né, como eles podiam falar deles em francês. Então, a ideia do diário foi uma ideia, primeiro, tinha esse ponto, um segundo ponto, de valorizar experiências em francês, por quê? Porque o francês está longe da vida dos meus alunos, né? Eles não vão, a gente não tem muito contato com o francês fora da sala de aula. Por isso, as parcerias são importantes, com o consulado, com a Associação de Professores de Francês, com o Lycée, porque daí a gente ia promovendo saídas, ou, por exemplo, tinha uma padaria francesa na Vila Madalena, aqui perto, a gente ia, aí eu fazia uma ficha, né, de trabalho, que na pandemia ela fechou, infelizmente, essa padaria, que a dona era maravilhosa, e era tudo fait maison, assim, feito lá. Então, eu fazia uma ficha com foto deles comendo, a gente combinava e depois trabalhava lá as quantidades, as comidas e tal. Então, eles ficavam muito felizes de começar a ter experiências fora da sala de aula. Isso puxou muito outros alunos para virem estudar francês, porque aí, isso que eu acho interessante, o objetivo do francês, ele tinha que estar na escola, não fora da escola. Então, era assim, eles iam fazer francês, poxa, a professora faz aquele diário, é legal aquele diário. Ai, nossa, eles vão sair. Eles vão para cinema, vão sair com o pessoal do consulado, sei lá, seja o que fosse. Isso para eles faz diferença, era muito interessante. Então, a gente começou a registrar essas experiências no diário, e eu também peço mesclar das nossas experiências, um fato pessoal deles, o que aconteceu nas férias, um pesadelo que você teve, um sonho que você teve, se a gente está trabalhando no passado, quando eles vão sair da escola, o seu último texto do diário, né, quais são os seus sonhos, e o campo lexical ilustrado é uma dessas atividades.
Ah, uma música que você goste em francês, você vai trabalhar o vocabulário, vai copiar lá a letra da música, vai trabalhar o vocabulário, vai contar de quem é. Então, eu faço uma fichinha de orientações, né? Vou só mostrar aqui onde eu ponho nota e tal, porque eu não fico rabiscando, né? As orientações do que eu peço, né? E vou conversando com eles aqui. Aqui eu escrevo a caneta aqui, né? Mas no próprio diário eu escrevo a lápis. E eles gostam. Se eu não devolvo com o meu comentário, se não tem o nosso diálogo por ali também, parece que ele não existiu, né? Precisa. Isso dá muito trabalho, que aí eu vejo um a um, mas faz parte. Não sei se eu respondi. É que tudo isso dá origem a muitas rodas de conversa, adoro, né? Reverberações muitas. Então, vocês podem me falar para parar de falar, porque eu estou aqui falando. Tá sendo ótimo. Você começa a falar e aí a gente tem mais perguntas, mais curiosidades, né? E assim a gente vai, a gente vai seguindo. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu não estou acompanhando o chat, não Eu sei. estou olhando o chat, tem muitos comentários, mas aí depois você pode, né, Dá para com mais olhar depois, com calma? Dá sim, eu posso Legal. anotar aqui. E, mas acho que pergunta, só se eu passei alguma. Se eu perdi alguma, pessoal, por favor, levanta a mão aqui, pode Não sei falar. se o pessoal também que escreveu no chat quer que comente, né? É algo que vocês estão dizendo aqui. A Cris levantou a mão, ó. Posso falar? Posso, bom. Claro. Eu aproveitei e fui passar um batom, pentear o cabelo, porque estava assim, fim de dia já, não, né, tinha trabalhado muito. Porque a gente estava falando de beleza, né? Então, eu coloquei aí, Sasha, você vai ver no chat, né? O seu Paulo Freire, dizendo que a gente não pode ensinar e aprender sem boniteza. Né? Isso sobre o capricho que você tem, eu conheço as fichas da Sasha, conheço os cadernos dos alunos, né? E realmente quem corrigia lápis na nossa formação foi uma grande amiga nossa, já falecida, de idade, Diva da Mata, professora Diva da Mata, especialista em literatura francófona. Ela corrigia os trabalhos a lápis. Ela dizia, o aluno pode não concordar com a minha correção. Eu acho interessante a Sasha ter, não sei se ela se lembra disso, mas ela usar essa corrigir a lápis, né, é muito significativo, né, um espaço que você abre. E aí, lembrando disso, aprendi recentemente que o Danila Ferrier, que é esse autor haitiano que mora no Quebec, está produzindo livros desenhados, escritos à mão, assim, e desenhados. Então, eu fiz aí uma referência, né, que é a linguagem da história em quadrinhos adentrando a literatura romanesca, né, que é um romance de 2018 que se chama Autoportrait de Paris avec chat. Mas é todo escrito à mão e desenhado como se fosse uma pintura ingênua, naiva, né? Então, e depois Michel Petit, que fala que a beleza. Tudo isso eu estou introduzindo para dizer o seguinte: há uma concepção que vem correndo o mundo aí, que é tratar o professor como um ser bricoleur. Bricoleur vem de bricole. Bricole é uma coisa que você faz sem ser especialista, né? Você compra lá na França, você compra na Tokstok um armário e você mesmo monta. É uma bricole, né? Eu sempre esqueço a palavra em português, mas você não é especialista, mas você bricola. Tá? Tem o salão na França de bricolagem. Você compra tudo mais ou menos pronto e você faz. Então, está correndo por aí uma noção de que o professor é um bricoleur. Depois do que vocês viram da Sasha, acho difícil dizer que um professor é um bricoleur. A Lívia fez perguntas excelentes aqui. Critérios. O que é mais importante? Olha quanta coisa a Sasha respondeu. Né?
Bricoleur é aquele que vai lá, pega de um método, pega de outro, joga tudo num A4 e nem imprime, né? Não, a Sasha pensa no cabeçalho, pensa na coisa, né? Na beleza, que a beleza vai influenciar os alunos. Isso está longe de ser em bricole, mas muito longe. Isso é um profissional dedicado, que estuda, que pesquisa e que traz algo que vai emocionar os alunos, na medida em que emoção significa se movimentar. Então, é algo que vai movimentar esses alunos, né? Então, eu sou contra o professor bricoleur, me desculpem se alguém gosta, eu não gosto, vou deixar isso claro sempre, porque é um trabalho monstruoso, é um trabalho sabendo que são 2 pessoas só, né? E mesmo que fossem 15, mesmo o trabalho que a Lívia faz, o trabalho que ela apresentou no colóquio, o trabalho que o nosso colega do Pedro II apresentou, os livros, não é bricole, é trabalho sério, é dedicação, é horas a fio, nossa, né? A gente, cada uma tem uma técnica, eu tenho uma técnica dos comptes rendus, que é um relato, uma ata da aula, eu levo 3 horas para fazer um compte rendu, que não é obrigatório. Não é obrigatório, os alunos vêm se eles quiserem, mas eu levo 3 horas para fazer, né? Porque eu vou selecionar a imagem, como a Sasha faz, né? Então é só isso que eu queria dizer, que felizmente tem professores não bricoleurs, tem professores especialistas, e a Sasha é uma. Era isso que eu queria dizer, Sachinha. Obrigada. Obrigada, Cris. E a Cris, já vou passar a palavra para a Dia, né? Não, ela falou de emoção, eu lembrei de uma coisa aqui também que eu acho interessante. Quando eu entrei também na escola de aplicação, tinha livro didático. E eu achava que aquilo, nossa, assim, o aluno já sabia o que ia acontecer. Claro que minimamente, a gente tem que saber o que a gente está trabalhando, claro, né? Os objetivos daquele trimestre. Mas eu sinto que as fichas, quando a gente prepara também, com todo esse trabalho que a Cris bem lembrou aqui, o trabalho que dá, mas também tem algum elemento de surpresa. Mesmo quando eles sabem a temática, tem um pouco, nossa, o que é que vem hoje? Eles não sabem ainda, exatamente. E que é diferente de um livro didático, né? Quando eles já estão com o livro, já folhearam, já sabem o que virá. Né? Então, lembrei só disso quando a Cris também falou do emocionar de alguma maneira. Para alguns vai tocar, para outros não, para alguns vai falar, nossa, de novo a ficha da Sasha, né? Eu peço, todo mundo tem uma pasta, eu não tenho uma aqui assim para mostrar para vocês, mas a gente chama de pasta com grampo, sabe? Aquela que não tem elástico, dentro tem 2 furinhos, então tem algo assim, eu tenho um furador na minha sala, entrego a ficha, aí eu falo, vamos furar, empresta aqui o furador, deixa eu furar. Fura, porque a gente vai numerando, coloca 1, 2, 3, 4, 5, vai colocando a ficha, então todo mundo tem uma pasta de francês, vira um livrinho no fim do ano, né, e a ideia é que eles possam olhar essa história do que eles estudaram, mas tem essa mobilidade, né, e o diário, não lembro se eu respondi, é para os 3 anos do ensino médio, tá? Começa no primeiro ano, vai até o 3º ano do médio, o mesmo caderno. É a Dia agora, né? Boa noite. Eu tinha acabado o pedido antes, só que acabou perdendo no chat e eu vi outras pessoas mencionando. Você podia mostrar para a gente como ficou a ficha de Persépolis? Posso. E também queria perguntar se, dependendo do ano do ensino médio que você está trabalhando no Persépolis, você faz atividades diferentes, tipo, uma mais focada em aspectos gramaticais, outras para eles fazerem uma produção de texto, com algum tema do livro. Sim, obrigada, Dia. Sim, eu não trouxe todas as fichas para mostrar, eu tenho várias fichas para trabalhar Persépolis, porque eu já trabalhei assim, já trabalhei, por exemplo, dividindo os capítulos, eu sempre, acho que é importante falar, toda vez que eu leio um livro com os alunos, eu sempre leio o primeiro capítulo, o prefácio, né, a entrada, e o primeiro capítulo, prefácio quando tem. No caso de Persépolis é um prefácio bem difícil, né, e introdução, na verdade, em Persépolis tem uma introdução,
E no caso da Yadri Yopougon, eu lembro que tem um prefácio. Eu sempre leio isso com os alunos, a gente faz uma roda de leitura, eu leio o primeiro capítulo sempre, junto. Então, a gente lê juntos, faço anotação na lousa, peço para anotar vocabulário, a gente vai conversando, que é um jeito também, que eu acho que é de mostrar para os alunos que eles podem entrar naquele livro. Dar a mão um pouco e dizer, vamos juntos, olha só, todo mundo lê um primeiro capítulo, junto. Porque, claro, muitas vezes é difícil, não tem como ler um livro inteiro, de muitos capítulos, em sala de aula. E aí, você pede para casa, alguns leem, outros não, né? Então, o que eu faço muitas vezes é separar os capítulos, eu tenho fichas por capítulos. O que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é uma ficha mais geral, né? Mas eu tenho, no caso de Persépolis, eu fiz uma ficha para cada capítulo, porque dividi os alunos, né, em grupos por capítulo, para eles trabalharem a compreensão de capítulos, e depois apresentarem, fizeram exposés dos capítulos, então um jeito de fazer uma leitura compartilhada. E aí, no fim daquele processo, todo mundo lê o livro inteiro de alguma maneira, né? Então, esse é um ponto, tá? Eu não trouxe essa ficha para mostrar, trouxe outras de Persépolis, mas vou mostrar aqui, vou compartilhar a tela, espero que não comece a travar. Vou abrir ali, compartilhar, que eu tenho uma pastinha para hoje, fiz um teste aqui com a Lívia, mas eu achei que o meu computador estava travando um pouco, então vamos ter um pouquinho de paciência. Está projetando para vocês já a pasta? Ainda não. É porque para mim também. Agora acabou de aparecer. Agora abriu. Tá. Então, vocês viram que vai levar um tempinho, né? Mas, ó, eu vou mostrar para vocês o seguinte. O que eu trouxe de Persépolis foi... Deixa eu só ver se é isso mesmo. Ó. Essa aqui é uma ficha para a gente começar a trabalhar Persépolis, na verdade, tá? Então, eu tenho slides para trabalhar essa introdução, onde eu vou situar o Irã, contar um pouquinho de onde vem essa história, mas não muito, porque eu quero que eles leiam esse textinho aqui, que eu tirei da Wikipédia mesmo, tá? Faz um resumo da BD, tá dando para enxergar, gente? Tudo bem? Eu tô rolando assim. Dá para ver que sim. rolando? Tá. Aí eu coloco um texto aqui apresentando a Marjane Satrapi, que é a autora iraniana, e conto aqui também que tem uma adaptação para o filme, né? E é interessante que a própria Marjana trabalha na adaptação desse filme. Depois, eu coloquei aqui perguntas de compreensão desses textos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E algumas perguntas básicas, como se chama a autora da BD, o que significa BD, né? O que lá no texto está trazendo que seria autobiográfico e o que é histórico. Depois as questões 4 e 5, elas já vão... a 4 é um pouquinho mais complexa, a 5 é para colocar os eventos da vida da Marjana em ordem, né? Então, isso força um pouco a aluna a voltar no texto, a entender o que aconteceu, porque a gente vai tentar contar a vida dela. Depois, aqui, a gente assiste a um vídeo no YouTube, que é uma entrevista que a Marjane Satrapi dá, e aí eu faço algumas perguntas. De propósito, aqui, eu comecei, então, tem essa aqui primeiro, que é de múltipla escolha, a letra A e a letra B, que é para ficar um pouco mais simples, só que aqui é uma atividade para o meu grupo mais avançado, tá? Só para vocês saberem. Depois, a letra C e a letra D, para eles localizarem essa informação na entrevista e escreverem. Então, por exemplo, qual solução que ela encontra para aprender a desenhar, onde ela viveu as melhores festas da vida dela. Depois,
questões aqui de verdadeiro ou falso, que eles precisam corrigir, e também são frases que aparecem na entrevista. E depois questões de múltipla escolha aqui, F, G, H, né? Então, aqui é uma atividade para conhecer a Marjane e o contexto de produção do Irã, tá? Essa é uma ficha. Depois, eu trouxe para vocês essa ficha aqui de propósito, que eu não fiz sozinha, tá? Inclusive, aqui ela nem tá com o cabeçalho, porque essa versão eu fiz com um professor do Liceu, juntos, porque uma vez eu convidei um professor para conversar com a gente sobre o filme. E aí, a gente estava trabalhando, eu estava trabalhando com os alunos, essas perguntas, quem, o que, onde, quando, como, né? E nós fizemos aqui, então, um trabalho com um trecho do filme. Então, eu trouxe essa ficha também para mostrar para vocês, ó. Então, aqui a gente trabalhou também produção escrita, estão vendo? A partir de trechos do filme. Foi uma atividade que eu lembro que funcionou bem, né? Pensar a produção escrita a partir do filme, tá? E aqui, uma preparação para, se a Marjane, já que a gente tinha um diário, se a Marjane escrevesse um diário, como seria, né, um dia se passar e tudo mais. Então, esse aqui é um outro exemplo, né? E eu trouxe aqui uma ficha de gastronomia, mas que era mais para mostrar para vocês, por que eu estou trazendo a gastronomia? Que isso aqui, nos slides, nós trabalhamos as partes de Persépolis, que falava ali de sentir fome, né, do cheiro da panela, que a personagem deixava a panela de pressão, cozinhando sem nada dentro, só para não mostrar para os vizinhos que não tinha comida, né? E eu contei para vocês que eu tinha uma turma que queria muito ir para a cozinha, fazer um prato francês. Eles tinham essa ideia de que tinha que ser um prato da gastronomia francesa e tal. Então, a gente tentou fazer uma ligação ali de Persépolis para depois ir para a gastronomia, né? E, de fato, tinha os slides que essa estagiária, que foi muito maravilhosa, que é a Caterina, preparou, porque eu contei para vocês que ela trabalhava com cozinha, e aí ela trouxe, falou da influência da cozinha árabe na França, né? A gente trabalhou isso e fez essa ficha. Tinha uma parte que eu já tinha, que é essa ficha, mostrando aqui os ingredientes do croque-monsieur, porque eles queriam muito preparar, a história do croque-monsieur, e aí a gente trouxe o cuscuz marroquin, porque a gente trabalhou com eles a influência, né? Como tem cuscuz marroquin, por exemplo, na França. Então, a gente trabalhou isso com eles, no mesmo modelo ali, né? Aí, ela trouxe um texto sobre o cuscuz, de curiosidade para os alunos, e a gente fez questões aqui sobre as receitas, então, até aqui, né, olha, para preparar um croque-monsieur para 4 pessoas, quantos ingredientes precisa? E se for preparar para a turma toda, né? Quantas etapas de preparação são necessárias? Qual o nível de dificuldade para vocês? Vamos pintar aqui o nível de dificuldade do croque-monsieur e do cuscuz, né? Depois aqui pergunta sobre as histórias dos pratos. E depois uma atividade para os alunos trazerem receitas da família deles, né? Então, eu mostrei da gastronomia agora só porque isso veio numa sequência de Persépolis. Vou aproveitar que eu estou aqui, vocês querem, posso mostrar mais algum material? Que eu já abri aqui, né? Aqui, pensando também no Persépolis, não, isso depois eu mostro, peraí. Ainda sem falar de Persépolis. Queria mostrar para vocês o Livret d'Amélie Poulain, né? Esse filme Amélie Poulain, na verdade, ele é bem controverso. Tem gente que tem um pessoal, assim, das artes que não gosta, tem gente que gosta muito, tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho que é um filme incontornável, assim. No meu caso, ele foi muito importante quando eu comecei a aprender francês, para eu gostar de aprender francês. E eu acho que para você gostar ou não, acaba tendo que passar por ele, né? Até porque todo ano ele está no cinema, esse ano aqui em São Paulo, em outubro de novo ele vai para o cinema.
nos últimos anos, sempre tem alguma sessão dele no cinema, como ele tem uma trilha sonora original, com uma orquestra tocando lá. Eu tive a oportunidade de levar os alunos. Então, é um filme que a gente sempre trabalha. Eu, na verdade, eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem o que eu estou chamando de livret, né? Que é um livreto. Então, vejam, esse aqui tem 30 páginas, né? E então a gente faço uma apresentação, convidando os alunos para conhecer esse filme, conhecer um inventaire futile, que é um tipo de texto, um gênero textual muito famoso aí para nós do francês, né? Aí trazemos aqui a ficha técnica do filme, quem são os atores, fazemos uma atividade aqui de escrita e leitura com vocabulários próprios ao filme, depois tem uma atividade de compreensão oral de um trecho do filme, depois aqui uma atividade pensando em deixar os alunos também se sentindo capazes de escrever, aí depende, aqui é uma turma que tem mais dificuldade, então eu dei as palavras para eles escreverem, colocando na ordem, né, uma turma de nível mais básico, e depois atividades de compreensão escrita sobre os personagens do filme, uma parte explicando o que é um inventário fútil, tem um texto do Roland Barthes, esse texto do Roland Barthes foi a minha orientadora Cristina que me apresentou, e depois eles vão fazer um próprio texto deles, que na verdade aqui é um rascunho que vai para o diário, né? E esse é o quadro que eu falei para vocês. Então, é um quadro muito importante no filme, porque tem um personagem, a personagem principal ela é muito tímida, né, para quem conhece, e ela e um outro personagem que também nunca sai de casa, eles conversam muito a partir da análise dessa personagem aqui, que é a menina com um copo de vidro, de água, né, eles conversam tentando analisar essa personagem. Então, aqui tem trechos do filme, e aqui, o que acontece? Eles fazem tanto uma encenação depois de partes do filme que são diálogos entre o Homem de Vidro com a Amélie Poulain, como também a gente vai para um museu, então isso muda a depender do ano, né? E aí eles escolhem um quadro desse museu para poder dialogar com esse quadro. Então essa atividade está aqui também e tem a ver com uma saída de estudos. E aí nesse próprio livreto a gente aproveita para trabalhar como que Paris é organizada, porque a Amélie passa por muitos lugares de Paris, né? Então esse é um exemplo. Tá? Então, um jeito de tentar aproveitar essa sequência. Depois tem textos sobre alguns lugares lá que a gente aproveita para conhecer, né? Um outro exemplo eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe um roteiro de visita, só para vocês olharem, esse foi em português, porque a gente fez justamente a saída, esse foi com um estagiário também muito especial, mas esse era um papel que a gente deixou os alunos levarem na prancheta e tal, para ir para o museu, para o Centro Cultural Banco do Brasil, na verdade, ver a exposição, e aqui a gente ficou pensando, então, em como podíamos orientar esse olhar, né, dos alunos para as obras, para depois a gente poder conversar em aula. Esse está em português. E trouxe aqui, não vou mostrar tudo, senão é muita coisa, mas trouxe para vocês algo que eu acho muito interessante, que é um livreto de uma journée des ados, porque esse livreto a gente constrói juntos, né? Então, eu, professora Cláudia, estagiários de francês do momento, e os professores docentes da unidade. Então, aqui, e a gente usa material dos alunos para fazer também. Então, por exemplo, a capa foi um desenho feito pelos próprios alunos da escola de aplicação, sabendo já, os alunos do 3º ano do ensino médio, eles são convidados a participar da organização. Então, aqui a gente até colocou, né, arte da aluna tal. Então, os alunos já sabem que vão organizar a journée com a gente, então eles criam a capa. E esse livreto, eu e a Cláudia, a gente que finaliza, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de finalizar esses materiais, mas ele foi composto por muitas mãos. Então, esse livreto, ele traz, por exemplo, e isso a gente aprendeu também a fazer com a APFESP, com a Associação de Professores de Francês, que já fazia uma journée des ados, mas eles escolhem um tema, né, e produzem material também, muitos professores ajudam, eu e a Cláudia, a gente também sempre prepara alguma atividade para a journée da APFESP,
Mas essa aqui é uma journée que a gente começou a fazer na universidade, a escola de aplicação. Então, tem um emprego do tempo no dia, então dá para ver que ateliês que os alunos iam ter. E aqui, como a gente ia para a unidade de jornalismo da USP, a gente usou o estúdio de gravar, de fazer a gravação da rádio lá. É um estúdio para gravar também uma emissão de televisão. A gente também foi para as salas fazer fotomontagens. Então, a gente usou a estrutura da universidade, né, do jornalismo, para propor atividades. E aqui, a gente pensou, em conjunto com os docentes que nos ajudaram, atividades para cada área. Então, aqui, para os alunos prepararem uma emissão de rádio, né, então, aqui tinha as etapas, ó, para preparar uma emissão de rádio, de fato, eles gravaram, tudo isso em um dia. Uma parte do grupo trabalhou com emissão de rádio, uma outra parte do grupo trabalhou com emissão de televisão. Então, aqui, ó, script para emissão de rádio. Isso foi muito legal, eu gosto muito de pensar nessas linguagens entrelaçadas, em tudo que a gente aprende. Porque, para isso, nós, Cláudia, eu, os estagiários, a gente teve que aprender muito de jornalismo com os professores do jornalismo, para pensar tudo isso em francês, e pensar em como passar isso, né, em como trocar isso, trabalhar isso com os alunos de diferentes níveis e lugares do estado de São Paulo, adolescentes, em francês. Estou acabando, só vou terminar esse material, tá, porque acho que senão fica muita coisa e não dá tempo, mas aqui também, depois, eles fizeram uma apresentação de telejornal. Então, um grupo foi apresentar rádio, outro grupo telejornal. Então, tinha também o script, eles foram criando em grupos, gravaram, assistiram no final, e sobre essa journée aqui, eu tenho até um micro videozinho de 1 minuto e pouco, depois, aqui são fotomontagens, tá? Sobre a journée, eu tenho um micro vídeo de 1 minuto e pouco, qualquer coisa posso passar se vocês quiserem, nesse caso não é um link, né? Mas eu tenho também, isso eu consigo dividir com vocês, o link do vídeo eu não consigo, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, mas é mais para ter uma ideia do que é uma journée des ados, né, ver os adolescentes todos lá trabalhando. Agora, o que eu vou colocar para vocês aqui no site, no chat, e vocês podem depois acessar, vou colocar agora. Isso é uma produção, assim, o que os professores lá do jornalismo publicaram, porque depois eles fizeram um projeto de extensão conosco, que daí funcionou lá na escola de aplicação, né, mas foi muito fruto dessa primeira parceria de preparar juntos essas atividades, então, estou colocando o link, e trouxe para vocês também o link, já que eu pensei que aqui, de repente, fosse ficar travando. Uma outra maneira de preparar material e tudo mais foi assim, nós de francês, nós participávamos muito de um concurso que as alianças francesas promoviam, né, que chamava Concours de Mots de Mots, é um concurso que é lançado assim no mundo todo, tal. E eu tenho alunos que fazem trabalhos muito legais em vídeo, né, depois da pandemia a gente não teve mais a oportunidade de participar desse concurso. Mas aqui, a questão é, eu vou postar para vocês um vídeo que ficou tão famoso, que esse aluno, ele no fim, assim, tem um vídeo, que eu vou colocar o link aqui, que é o vídeo do concurso, que vocês vão ver que ele está no metrô e tal. Estou mandando 2 links para vocês. Mas ele ficou tão famoso que ele depois falou, eu vou fazer uma versão acústica. E aí ele postou no YouTube uma versão acústica, né? Estou passando para vocês olharem. Esse vídeo ficou tão famoso que os alunos cantaram essa música na escola, e a minha escola tem a gente não usa aquele sinal tradicional, é a música, a gente pode escolher música e colocar. Então, essa música desse aluno já foi para lá. Esse aluno foi para estúdio lá na faculdade, gravar o som para ficar bom, ele que escreveu a letra, a partir da demanda do concurso, mas eu tenho muitas produções. Essa eu estou colocando para vocês porque fez muito sucesso e está no YouTube, mas teria muitos vídeos, né? E, não sei, para finalizar, eu tinha colocado aqui uma pergunta, mas eu não vou abrir de novo o slide, acho que só para não ficar travando, né?
Mas pensando ali em Persépolis, sabe que por conta de Persépolis, aí os alunos, depois que leem Persépolis, eles escrevem as próprias autobiografias e souvenirs d'enfance, lembranças de infância e tal. E aí, eu tinha mostrado para vocês esse aluno aqui, que fez, né, uma lembrança da infância em 2 páginas, contando de um dia especial, se chama Meu Irmão. Na verdade, é sobre o dia que o irmão nasceu. A lembrança que ela tem do dia da mãe dando à luz, que ela ficou com a avó, foi dormir, e que no fim ela percebeu que foi um dos dias mais especiais da vida dela. Hoje eu olho esse material e eu penso, por que não usar esse material para trabalhar as autobiografias com os alunos? Eu tenho muitas autobiografias, né? E a pergunta que eu trouxe aqui no meu slide para vocês, para ficar de reflexão, eu estou abrindo aqui para mim, para eu ler, né? Vou ler para não precisar projetar, mas o que a nossa juventude tem a dizer? Como podemos transformar o que os nossos estudantes produzem em material didático também? Então, eu trouxe esse exemplo aqui para não ficar projetando, mas mandei para vocês o link do vídeo do meu aluno, por exemplo. Esse material que eu mostrei que foi lá no jornalismo, os alunos produziram fotomontagens que ficaram expostas na ECA, né, na Escola de Comunicações e Artes, por um bom tempo, para os alunos lá da universidade poderem visitar as fotomontagens também. Então, fico pensando o que eles têm a dizer e como a gente pode, a partir desse material, propor novos materiais, né? Fiquei pensando em terminar, entre aspas, né, para dar continuidade mais para frente, a nossa roda de conversa dessa maneira. Sasha, que especial. Estou muito inspirada, estou muito grata pela sua partilha, porque a gente sabe, né, que estar na educação básica ainda é um local desafiador e principalmente desvalorizado. Então, ver a dedicação, ver o empenho, né, é muito gratificante. Então, antes de passar a palavra, né, para os participantes, para saber se tem alguém que tem ainda alguma questão, alguma pergunta, eu queria mais uma vez te agradecer, tá? Muito obrigada por estar aqui e por compartilhar um pouco, né, do que você faz com a gente e que só serviu, na verdade, para atiçar a nossa curiosidade, né? Para inspirar e para ficarmos mais sedentos aí de mais conversas, de mais rodas. Por favor. Um pouco mais. Alguém falei para a Lívia que a gente quer fazer agora um acampa dentro. A gente quer esses alunos das aplicações para fazer atividades em francês ou em outras línguas juntos. Eu que agradeço muito. Passo a palavra, caso alguém queira ainda fazer alguma pergunta, estou à disposição. Alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar? Tem vários comentários aqui, eu vou salvar, estou salvando tudo para que você possa ler depois com calma, né? Porque aqui a gente fica meio sem tempo. Quero ler. Chat, infelizmente. Mas eu acho que para a gente terminar, então, né, eu queria ler o depoimento de uma ex-aluna da Sasha, que ela deixou aqui no chat, a Isabela, que escreveu assim: como ex-aluna da Sasha, eu posso afirmar que o material proposto em aula é muito rico e cuidadoso. Eu guardo o meu jornal com muito carinho até hoje. Essa experiência de escrever sobre si mesma em outra língua é muito especial e reverbera em mim até hoje. Merci, prof, pela apresentação excelente. Merci, Mabela. Olha, eu juro que eu não combinei, eu fico, assim, emocionadíssima. Não, eu tô com vontade de chorar, né? De ver como que a educação ela pode ser potente quando a gente se empenha para isso, né? Então, tô muito emocionada por tudo e muito grata de poder ter te recebido aqui. Muito obrigada. Eu só queria fazer um comentário que a Sasha não falou. A Isabela foi para letras, foi francês. Sim, maravilhosa. E hoje, a Isabela é estagiária da Sasha.
Então, né, aquela história, né? Uma mão lava a outra, as duas mãos lavam o rosto, e mais do que isso, né? Um vai ajudando o outro, que vai contribuindo, que vai trazendo de volta, que vai enriquecendo, e são as trocas que nos enriquecem, né? Sem troca não tem enriquecimento, né? E as trocas são com os alunos, a Sasha mostra isso. Os alunos têm muito a dizer. É preciso que se acabe com a noção de que o aluno é um depósito onde a gente vai jogar o nosso saber e ele vai, em geral, não aprender. Esse é o comentário na sala de professores. Eles não aprendem, eles não conseguem, eles não dominam o verbo. Pode ser, talvez eles aprendam isso daqui a 2 anos, mas nesse ano, eles têm muito a dizer, muito, em todas as idades, de pequenininhos a adultos, que eu tenho alunos de 60 anos, eles têm muito a dizer, e a gente tem muito a aprender com os alunos, né? Muito. Obrigada, Sasha, obrigada, Lívia. Eu que agradeço. E aprender sobre a gente mesmo, né, gente? Quantas vezes os alunos ensinam coisas sobre nós que nem a gente sabia, e sabe que eu também tenho meu diário, né? Mas o mais incrível é que assim, eu fazia diários quando eu era adolescente, quando eu era criança, tinha essa prática, mas quando eu comecei a propor diário para os alunos, eu não fazia diário, não. Depois fui fazer meu diário, sem pensar no diário deles, na verdade. E aí um dia eu fui mostrar alguma coisa para uma aluna, que acho que eu tinha feito, não era para mostrar o meu diário, mas aí eu fui mostrar, né, queria assim, mostrar para vocês aqui, que eu gosto de desenhar e escrever, né, então eu faço o meu, né, e aí fui mostrar para uma aluna alguma coisa, né, e ela pegou, aqui também, ó, faço colagem, faço desenhos, e ela pegou e falou assim, ia mostrar uma outra coisa, ela pegou e falou, Pro, é por isso que você pede para a gente fazer diário. Você também faz diário. Mas ela ficou tão feliz, na hora eu falei, só que na hora, eu peguei e nem eu tinha me tocado, que eu também gostava de fazer o diário, sabe assim? Quando ela falou isso, é que aquilo caiu em mim, né? E aí minha vontade de estudar essa escrita aumentou, depois desse comentário. Mas é isso, os alunos ensinam para nós o dia inteiro. Inclusive quando o nosso material não está bom. A gente percebe por eles, graças a eles, a gente percebe assim, olha, precisa melhorar isso aqui. É isso. Então, mais uma vez, muito obrigada, Sasha, muito obrigada a todas as pessoas que se inscreveram e compartilharam um pouquinho do seu dia, um pouquinho da sua noite com a gente, para conversar, trocar e aprender. Eu espero que tenha sido tão construtivo para vocês quanto foi para mim. E aí, para finalizar, então, eu queria convidar a todo mundo, caso alguém ainda não siga, a seguir o perfil do Menli nas redes sociais. A gente tem uma roda de conversa por mês, é sempre na última terça-feira do mês, e para que a gente possa, né, continuar trocando e aprendendo, eu convido vocês a seguirem lá para ficarem por dentro das novidades. Então, muito obrigada, boa noite a todos, e mais uma vez, muito obrigada, Sasha.